Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma aula. O tema da aula de hoje é distâncias. A gente aprendeu nas aulas anteriores sobre alguns objetos, né? Especialmente sobre retas e sobre planos. Agora a gente vai ver de que maneira são definidas as distâncias entre pontos e planos, retas e planos, retas e retas, e todos esses objetos entre si. Tá? A ideia é levar sempre para o conceito da distância entre dois pontos, e acaba que isso acaba que isso é o módulo de um determinado vetor. Tá bom? Então, então vamos lá. Acho que eu desapareci. Vamos começar com um caso mais simples de distância, que é o caso de distância de dois pontos. Então, supondo que eu tenho um ponto P1 e o ponto P2, né, dado por essas coordenadas que estão aqui, né, P1 e por 2, a distância entre P1 e P2 é dada por essa fórmula. Eu não vou detalhar muito essa fórmula, porque ela é uma fórmula básica do ensino médio, né? A gente acaba conhecendo, pelo menos no plano, e isso pode ser denotado também, né, por distância de P1 até P2, também pode ser escrito assim. E aí é importante a gente notar que essa distância entre os dois pontos nada mais é do que o módulo do vetor originado pelos dois pontos. Então eu consigo definir um vetor que parte de P1 e chega em P2, e o módulo desse vetor, né, escrito assim, que significa o tamanho desse vetor, é também a distância entre esses dois pontos. Então não tem muito segredo para essa fórmula, tá? Basta pegar uma subtração ao quadrado de coordenada a coordenada, somar os valores e tirar a raiz. Então, nesse caso a gente não vai trabalhar muito, mas vai usar essa relação ao longo da aula. A segunda distância que a gente vai definir é a distância de um ponto a uma reta. Então, o que significa dizer, né, o que significa mensurar a distância entre um ponto e uma reta? São dois objetos distintos. Então vamos lá, vamos definir e calcular a distância entre o ponto P. Então eu escrevi um ponto P aqui, né, que eu destaquei aqui em amarelo, e essa reta R que está aqui, né, que é essa reta que está aqui embaixo. O que seria a distância, né? A distância entre existem algumas formas de definir essa distância, mas a gente pode pensar que a distância é a distância de P até a sua projeção aqui em R. Então, aqui em R, a projeção dele gera um outro ponto. Posso chamar até esse ponto aqui de P', tá? E a distância entre P' e P é a distância entre P e a reta R. Então, no fundo, ela se resume à distância entre dois pontos. Uma outra forma de ver isso imaginar, entender que a reta R é um conjunto infinito de pontos, e a menor distância entre P e esses pontos é o que a gente define como sendo distância de P até a reta. Tá bom? Então, a definição é essa. E aí, como é que a gente vai chegar numa expressão? Conhecendo a reta R, que é dada, e quando eu digo conhecendo a reta R, é conhecendo uma equação dessa reta. E conhecendo um determinado ponto, como é que eu calculo a distância entre o ponto e a reta? Então, vamos tomar um ponto A arbitrário, tá, de R. Então, eu escrevi aqui, eu desenhei aqui esse ponto A, ele é arbitrário, é um ponto qualquer que eu posso tomar aqui em R. E V é um vetor diretor de R. Né? O vetor diretor é um vetor que está no mesmo sentido e direção de R. Não existe um único, então a gente basta pegar um desses vetores. Então, V é um vetor diretor da reta R e A é um ponto arbitrário da reta R. Tá? Então, se a gente tomar o ponto A e o ponto P, eu consigo formar o vetor AP. Né? E aí, o vetor AP e o vetor V, eles formam entre si um paralelogramo. Né? Se eu continuar fazendo o desenho aqui, isso vai gerar um paralelogramo. Em que D, que é a distância que eu quero encontrar, é a altura desse paralelogramo. Né? O que seria esse paralelogramo? Esboçando aqui de maneira bem resumida, fica uma coisa mais ou menos desse tipo. Né? Então, esse D, que é a distância que me interessa, que é exatamente aquilo que eu quero calcular, no fundo é a altura desse paralelogramo. Então, a gente usa a interpretação geométrica do produto vetorial para encontrar esse D, já que a área desse paralelogramo que eu desenhei aqui, que aí a gente escreve dessa forma, é o módulo do produto vetorial entre os dois vetores que formam esse paralelogramo, que no caso é V e AP.
Então, esse módulo do produto vetorial é a área que está ali. Mas essa área da geometria também pode ser calculada como sendo a altura vezes a base do paralelogramo, que no caso a base é o módulo de V. Então, esse D que eu quero encontrar, isolando, né, passando o módulo de V para o outro lado, acaba chegando nessa formulinha que está aqui. Então, para eu calcular a distância de um ponto a uma reta, eu calculo, faço essas continhas que estão aí. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos calcular a distância do ponto P, que é dado. Então, é o ponto P 2, 1, 4, e essa reta que está aí. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa definir, estimar, escolher um ponto que pertence a essa reta R. Né? O ponto mais natural é quando o valor de t é zero, e o ponto menos 1, 2 e 3, né? Que a gente pode escolher como sendo um ponto que pertence à reta. E o vetor diretor pode ser qualquer um também, mas vamos tomar aquele que também parece ser o mais natural, que é o que tem coordenadas 2, menos 1 e menos 2, que são os números que multiplicam t na equação paramétrica da reta. Então, eu tenho um vetor diretor da reta, tenho um ponto arbitrário da reta, e aí eu consigo formar esse meu vetor AP. Então, esse meu vetor AP é P menos A, que é o ponto 2, 1, 4, menos o ponto A, que é 1, menos 1, 2 e 3. Quando eu faço essa conta, vai dar 2 menos menos 1 dá 3, 1 menos 2 dá menos 1, e 4 menos 3 dá 1. Então, esse cara aqui é o meu vetor AP. E agora eu já tenho todas as informações para eu jogar na fórmula. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o produto vetorial entre V e AP. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. A ordem não importa muito, porque depois eu vou calcular o módulo. Então, nesse caso específico, a ordem que eu faço para o produto vetorial não é importante. Então, vamos lá, da maneira que a gente está acostumado, JK. Aí, vamos colocar primeiro o vetor V. O vetor V é 2, menos 1 e menos 2. E o vetor AP é 3, menos 1 e 1. E aí, eu vou calcular esse determinante. Então, isso daqui dá menos I, dá menos 6J, menos 2K, menos, depois menos 3K, mais 2J e mais 2I. Bem, espero não ter errado nenhum sinal. Então, juntando I com I, vai dar menos 2I menos 3I. J com J vai dar menos 2J menos 8J. E depois K com K vai dar mais 3K menos 2K, vai dar só K. Então, o nosso vetor produto vetorial, que representa a área do nosso paralelogramo, na verdade é o vetor não, é o módulo dele representa a área. O nosso vetor eu posso escrever de maneira resumida como sendo menos 3, menos 8 e 1. Então, o módulo dele, né, o módulo desse vetor, o módulo de VAP é raiz de menos 3 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é igual a raiz de 9 mais 64 mais 1. Né? Isso dá raiz de 74. E o módulo de V é igual a raiz de 2 ao quadrado 4, mais 1 ao quadrado 1, mais menos 2 ao quadrado 4. Isso dá raiz de 9, que é 3. Então, a nossa distância que a gente quer calcular, distância de RP, é esse primeiro valor, que dá raiz de 74, dividido por 3. Tá? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. E essa é a nossa distância. Então, está calculado. Tá? Então, é assim que a gente calcula a distância de ponto à reta. Outra distância que pode ser interessante a gente calcular é distâncias entre ponto e plano. Então, o que acontece? A distância de um ponto ao plano pode ser definida como sendo a projeção desse ponto no vetor normal. Então, é uma maneira de se fazer essa continha, é imaginar que é a projeção desse ponto até o vetor no vetor normal do plano. Né? Ou da maneira que a gente fez com a reta, se eu fizer a projeção do ponto no plano, gerar um ponto aqui P', é a distância de P' até P. É que essa questão da projeção do ponto no vetor normal, e ver quanto que dá isso, né?
é mais fácil de fazer a conta. Então, vamos lá. A distância de P até o vetor normal, aliás, a distância de P até o plano π é a projeção, é o módulo da projeção do vetor AP, AP0, até o n, né, que é o normal. Se a gente lembrar lá da formulinha da projeção, para eu fazer a projeção de um vetor, né, que vetor que eu estou projetando? Eu estou projetando esse vetor, vou destacar aqui, ó. Para eu projetar esse vetor nesse vetor que está aqui, eu uso essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês, né? A gente faz o produto escalar entre os dois vetores e calcula o módulo dele, né? Sendo que no caso do normal a gente pega o versor. E aí eu vou abrir essa conta, né? Esse ponto A que aparece, ele é um ponto arbitrário do plano que eu estou estudando. Então tem que tomar um ponto A, assim como a gente fazia na reta, um ponto qualquer. E aí a gente constrói esse vetor AP e aí faz essa continha que está aí. Então eu conheço, né, o meu vetor normal, porque eu sei a equação do meu plano. Então ele tem coordenada ABC. Conheço um ponto do plano, que é fácil encontrar, é só pegar um ponto que satisfaz a equação do plano, que vai ser o cara que tem aqui coordenadas x1, y1 e z1. E conheço as coordenadas do ponto P0. Né? Então eu jogo nessa fórmula, calculo a projeção e essa fórmula me dá, aqui embaixo me dá o resultado da conta. Então vamos fazer isso. Né? Vamos calcular a distância desse ponto P0 até esse plano que está aí. Então veja que para fazer esse exercício, eu vou usar essa fórmula. E a fórmula, eu acabo precisando de quais informações? Das coordenadas do ponto P0 e dos coeficientes do plano. Então é só substituir. Né? Então vai ficar a distância. Opa, vou pegar outra cor aqui. A distância de P0 até π é igual ao módulo. Quem que é A, B, C e D? São as coordenadas, são os parâmetros do meu plano. Então é 2 vezes o x0, que é 4, mais 3 vezes o y0, que é 2, menos 6 vezes o z0, que é menos 3, mais o d, que é 3. Isso dividido pela raiz de 2 ao quadrado, mais 3 quadrado, mais menos 6 ao quadrado. Então, quando eu faço essa conta, vai dar 8 mais 6 mais 18 mais 3, isso dividido pela raiz de 4 mais 9 mais 36. Essa parte de cima dá 35, e aqui embaixo dá, se a gente for somar, isso dá 49, raiz de 49 é 7. Então, isso daqui vai dar 5 como resposta. Então, 5 é a distância do meu ponto até o meu plano. Né? Lembrando que a gente definiu essa distância como sendo a projeção desse vetor AP no vetor normal. Tá? É uma maneira de definir, mas eu posso definir também como sendo a distância entre P0 e P', onde P' é a projeção do ponto no plano. Tá bom? Ou também posso imaginar que o plano é um conjunto infinito de pontos e a menor distância entre P0 e todos esses pontos que compõem o plano é o que define a distância entre P0 e o plano. Então, são algumas formas de pensar na distância entre um ponto e um plano. Bem, agora a gente vai olhar um exemplo de cálculo entre distâncias de reta e plano. Aqui eu não criei um tópico porque a gente vai ver que se resume bem ao caso entre pontos e planos. Então, vamos supor que eu tenho essa reta R, que é dada aí por equações reduzidas, e esse plano que é dado por essa equação, reta R e o plano π. Uma observação é o seguinte: se essa reta intercepta o plano, é natural pensar que a distância da reta ao plano, da maneira como a gente está definido, é zero, é nula, né? Não existe essa distância. Caso contrário, se ela não intercepta, significa que ela é paralela. Então, basta tomar um ponto da reta, que seria esse segundo caso. Basta tomar um ponto qualquer da reta e calcular a distância desse ponto ao plano, coisa que a gente já viu antes. Então, o cálculo de distância entre retas e planos só faz sentido, ele só não é nulo quando a reta é paralela ao plano. E se sim, é só tomar um ponto da reta e fazer a conta. Bem, vamos primeiro verificar se elas são paralelas ou não. Então, eu vou pegar aqui
a equação do meu plano, deixa eu te dar um pouquinho de zoom só para poder copiar. A minha reta tem equação, vou fazer o seguinte, ó, acho que assim fica mais fácil. Deixa eu ver se isso vai dar certo. Vou copiar aqui, vou colocar aqui embaixo para a gente poder ver de novo a fórmula. Tá bom. Então, eu preciso primeiro verificar se a reta é paralela ao plano. Para isso, eu penso, se a reta for paralela ao plano, significa que a reta é perpendicular ao vetor normal ao plano. Né? É natural pensar isso. Então, eu vou pegar um vetor diretor da reta. Nesse caso, né, se eu chamar aqui, escrever, é o truque que a gente já viu. Né? Se eu escrever x igual a x, eu tenho, substituindo o meu x da direita por t, eu tenho a equação paramétrica. Então, o vetor diretor dessa reta é o vetor 1, 2 e 2. E o vetor normal ao plano é o vetor 4, menos 4 e 2. Então, eu tenho que ver se eles são ortogonais. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o produto escalar entre V e N. Tá? Isso dá 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. E 2 vezes 2 dá 4. Então, isso dá 0. Então, de fato, isso aqui é verdade. Ó. Eles são ortogonais. Então, implica que a reta é paralela ao plano. Então, se for, o que a gente faz? A gente pega um ponto arbitrário dessa reta. Vamos pegar o ponto mais natural de se tomar, escolher ele como ponto A, que é, vamos traçar uma reta aqui, né? Então, esse ponto que a gente vai escolher é o ponto 0, 3 e 1. Tá? Aqui é como se fosse mais 0, né? Então, 0, 3 e 1 é um ponto que pertence à reta. E vamos calcular a distância desse ponto A até esse plano π. Então, a distância da reta ao plano, no fundo, vai ser a distância do ponto A até o plano. E isso a gente já viu que é o módulo. Aí começa, né? A vezes o x0, que é 0, mais o b, que é menos 4, vezes o y0, mais o c vezes o z0, mais o d, que na verdade é menos 7. Né? E aí aqui dividido pelo... No fundo é o módulo, né? A gente não fala módulo... É o módulo do vetor normal. Né? Então, o módulo do vetor normal aqui vai ser 16 mais 16 mais 4. Desculpa. Mais 4. Então, fazendo essa continha, a gente vai chegar em menos 12 mais 3, mais 2 mais 7. Espera aí. Na verdade, menos 7, né? Vou apagar aqui. Menos 7. Dividido pela raiz de 36. Se eu somar os números ali, dá raiz de 36. Então, fazendo essa continha, vai dar menos 12 mais 2 dá menos 10, dá menos 17, então aqui dá 17, raiz dividido por 6. Essa seria a distância entre o meu plano e a minha reta R. Lembrando que só dá para fazer essa conta se essa reta for paralela ao plano. Para finalizar, né, a gente tem o conceito de distância entre duas retas. Então, eu posso ter, e aí podem ter três casos, né? Vamos considerar que eu tenho a reta R1 e a reta R2. Então, os três casos são: primeiro, essas duas retas são concorrentes, elas possuem um ponto em comum. Se elas possuem um ponto em comum, a distância entre elas vai ser 0, tá bom? Que é natural de se pensar. O segundo caso é que a reta R1 e R2 são paralelas entre si. Então, a distância entre elas, supondo que então, eu quero calcular a distância de R1 com R2, eu faço que ela é igual à distância de P a R2, onde P é um ponto qualquer de R1. Né?
Então, também não é difícil de imaginar isso. Ou, uma outra maneira, eu falar que a distância de R1 a R2 é a distância de P a R1, onde P é um ponto qualquer de R2. Então, só fazer um desenho, supondo aqui que eu tenho duas retas paralelas, e eu quero calcular a distância entre elas, o que eu faço? Eu pego um ponto de uma e calculo a distância desse ponto a outra reta. Tá? Então, a ideia é essa. E aí tem um terceiro caso, que ele é um pouco mais complicado, que essas retas são reversas. Elas não são paralelas entre si, mas elas também não têm um ponto em comum. Né? A ideia é sempre pegar, supondo que você pudesse calcular todas as possíveis combinações de pontos, as distâncias entre esses pontos, e a gente toma como distância entre essas duas retas a menor possível. Então vamos olhar para essa ideia e ver como que a gente pode definir essa distância geometricamente. Então R1, vamos supor que eu tenho um R1 que é definida por um ponto A1 e um vetor V1, vetor diretor V1. E uma R2, que é outra reta, que é definida por A2 e V2. Então eu desenhei aqui, né? Eu tenho uma reta R1, que é essa azul, uma reta R2, que é essa vermelha. A1 e V1 definem R1, A2 e V2 definem R2. E aí, A1 e A2 são pontos arbitrários dessas duas retas. Eu posso definir um vetor A1 e A2. E certamente esse vetor ele não é paralelo a nenhuma dessas duas retas. Né? Então, ele possui esses três vetores, V2, V1 e A1, A2, formam um paralelogramo, conforme tem essa figura aí do lado, indicando. Né? Lembrando que esse paralelogramo, esse vetor que está aqui embaixo, na figura, é o que eu estou chamando de V2 ali em cima, só ele deslocado. Então forma esse paralelogramo. O que a gente vai definir como distância entre a reta e a reta R1 e a reta R2 é a altura desse paralelogramo formado por esses três vetores. Então, o que a gente faz? Eu sei que o volume desse paralelogramo é a área dele vezes altura, que no fundo a altura é a distância que a gente quer. Né? Então, esse D aqui é a altura, que é a distância que a gente quer. A área da base é o produto vetorial entre V1 e V2. Então, fez a distância. E o volume que a gente quer, né, ele é o produto misto entre os três vetores envolvidos. Então, se eu escrever dessa forma que está aqui, eu consigo isolar o D, e aí, isolando o D, eu chego nessa distância que a gente definiu como sendo a distância a distância da reta R1 até a reta R2. Tá bom? Então, vamos fazer aqui um cálculo, um exemplo. Né? Então, a gente vai ter que tomar a gente tem essas duas retas, né? E a gente vai calcular a distância entre elas. Vamos pegar, primeiro, antes de qualquer coisa, pegar um ponto e um vetor diretor das duas retas. Aqui, como ela está na forma reduzida, vamos de novo, né? Escrever. Espera aí que eu vou escrever de preto. Escrever de novo, né? Que x é igual a x. Então vamos lá. Quem que é V1? O vetor diretor da reta R1 é 1, menos 2 e menos 1. Quem que é A? 1 é igual a menos 1, 3 e menos 1. Quem que é V2? É igual a 1, 1 e menos 1. Quem que é A2, que é o nosso ponto? É 0, 3 e 1. Então, aqui eu tenho pontos e vetores, né? Que representam cada uma das retas. Então, o que a gente vai fazer agora é vamos calcular o produto vetorial entre V1 e V2, tá? Para a gente ver o que acontece. Então, produto vetorial entre V1 e V2, que a gente vai precisar lá na conta, né? Eu vou só formar aqui o determinante, então aí JK vai ser 1, menos 2 e menos 1, 1, 1 e menos 1. Se eu fizer essa conta, eu tenho essa continha aqui, se eu fizer essa conta, vai dar o vetor 3, 0 e 3. Veja que se esses dois vetores V1 e V2 fossem paralelos, o que caracterizaria duas retas paralelas, essa continha aqui daria zero, porque esses dois vetores são proporcionais, daria o vetor nulo. Né? Então, não deu zero, deu esse vetor aqui como resultado, né?
E aí, o que a gente quer, na verdade, né, isso aqui não é o módulo, deixa eu só corrigir. Isso é só o produto vetorial entre eles. Então, aqui é V1, vetorial V2. Tá? E aí, agora sim, a gente quer o módulo deles. Então, o módulo de V1, V2, se um ficou parecendo um 2. O módulo de V1, V2 é igual a raiz de 9 mais 9, que é a raiz de 18. Tá? A outra conta que a gente tem que fazer é o produto misto entre quem? Voltando lá, V1, V2 e A1, A2. Então, vamos primeiro escrever quem que é A1, A2. Né? A1, A2 é A2 menos A1. Então, isso vai ficar 0, 3 e 1, menos 1, 3 e menos 1. Quando eu faço essa conta, isso dá 1, dá 0 e dá 2. Tá? Então, esse é o outro vetor que a gente tem. Tá certo isso ou não? Deixa eu ver se eu fiz certo. Tem um errinho aqui. Que é isso, ó. Desculpa. Esse cara aqui é menos, ó. Por conta desse menos que está aqui, ó. Tá? Então, eu errei na hora de pegar o ponto. Esse cara aqui é menos. O outro está correto. O outro ponto está correto. Então, aqui vai mudar, né? Quando eu coloco esse menos aqui, vai ficar 3 menos, menos 3. Aqui vai ficar 6 aqui dentro. Então, aqui é assim. Tá bom? Então, é isso mesmo? Opa. Zero. Não. Desculpa, me enganei de novo. Perdão. Esse aqui é mais e o menos está aqui, ó. Esse é o ponto que eu tinha errado, não é aquele outro. Então, quando eu faço essa conta, vai dar menos 3 vai dar menos 6. Então, agora isso está certo, tá bom? Então, vocês aí que viram no começo do vídeo, eu passei errado por esses pontos, errei de sinal. Então, corrijam esse procedimento. Então, agora eu tenho os três vetores, vou calcular o produto misto entre eles. No caso, a ordem aqui só vai implicar no sinal, mas a gente quer o módulo, então nem me preocupo muito com essa ordem do produto misto. Então, V1, V2, vetorial A1, A2 é igual ao determinante de. Primeiro é o V1, vai dar 1, menos 2 e menos 1. Depois é o V2, que vai dar 1, 1 e menos 1. E depois é o V3, que na verdade é o A1, A2, é 1, menos 6 e 2. Tá bom? Deixa eu só confirmar. Isso. E aí, quando eu faço essa conta, isso dá 9. Na verdade, é isso exatamente. Isso daqui dá 9. Tá? Então, quem eu quero, né, é o módulo disso é 9 também. Então, a distância da reta R1 até a reta R2, que são as duas retas que a gente está calculando a distância, vai ser esse primeiro cara, que é 9, dividido pela raiz de 18. E isso daqui, se eu simplificar um pouco, dá 3 raiz de 2. Tá bom? Então, essa é a distância entre esses caras. Veja o seguinte, eu não falei aqui da distância entre dois planos, tá? Mas, com base naquilo que a gente vê entre a distância de duas retas, o que a gente faz se os planos não forem paralelos, eles se encontram a distância zero. Se eles forem, basta eu pegar um ponto de um plano e calcular a distância dele ao outro plano. Né? E aí se resume a um plano de calcular a distância de ponto a planos. Então, esses conceitos de distâncias não são muito complicados, tem que ter atençãozinha aí com os sinais, e eu espero que vocês tenham entendido.